Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a influência do temperamento no relacionamento. Então, pegue sua Bíblia e vamos ler aqui no livro de Provérbios 16, versículo 32. Eu tomo a leitura. O homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Olha aqui o texto, interessante, né? O texto diz que é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade, né? Sobretudo quando estamos tristes, quando estamos nervosos, né? Porque da nossa boca só saem respostas, né? Que ofendem, que ferem, que fazem mal a outra pessoa, né? Por isso que diz que é muito mais difícil controlar as próprias emoções, exatamente. Mas é possível controlar, né? É possível controlar as emoções. E vamos ver o que é temperamento. Temperamento o que é, na verdade? Basicamente, temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Ou seja, em palavras simples, o comportamento é a expressão do temperamento, né? Ou seja, o comportamento é a reação do temperamento. Quando o nosso estado emocional está de tristeza, a tendência nossa é de muitas vezes responder mal, de ofender, né? de proferir palavras inadequadas, palavras torpes que causam tristeza a outra pessoa, ou no caso ao nosso parceiro. E segundo Hipócrates, o pai da medicina, ele divide o temperamento em quatro partes. Temos o sanguíneo, o melancólico, temos o colérico e também temos o fleumático. Então, por exemplo, vamos tentar aqui relacionar um casamento entre, por exemplo, o sanguíneo e o fleumático, né? Nós vemos que, por exemplo, o sanguíneo é muito amistoso. É amistoso, ele gosta de fazer amizade. Ao passo que o fleumático é autoprotetor. O sanguíneo é falante, gosta de falar, né? E o fleumático é pouco motivado. No caso, o sanguíneo é espontâneo e o fleumático é prático, né? E temos ainda o sanguíneo é exagerado, ao passo que o fleumático é organizado. Então, vamos ver aqui o casamento. Então, esses dois casamentos, né? Ou seja, vamos analisar aqui este casamento entre o sanguíneo e o fleumático. Nesse caso, o sanguíneo ele é amistoso, gosta de fazer amizade. Chegou, abraçou alguém, deu um beijinho daqui. Vamos supor que seja uma mulher que seja sanguínea. Quando chegam os amigos que há muito ela não os via, ela chega e abraça, dá um abraço, dá uns beijinhos e tudo mais. Exatamente. E ela está a andar com o fleumático. O fleumático é autoprotetor, ou seja, ele protege demais, né? Ele protege muito. Ali a complicação já começa. Diz que não, esse aqui é meu amigo, eu tenho que abraçar, já não nos vemos há muito. Não? E ele disse também, não, você é só minha, não pode abraçar, não pode tocar daqui e daquela. E logo os problemas começam. E muitas vezes o fleumático fala pouco e o sanguíneo fala demais. Como harmonizar este relacionamento, por exemplo? Ou seja, muitos dos relacionamentos chegam mesmo a falir por causa do temperamento. Alguém diz, não, o meu temperamento é assim, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu nasci assim, você tem que me entender, eu sou assim. Mas como harmonizar essas divergências, né? Então, temos como primeiro ponto o seguinte: é preciso mudança de comportamento. Exatamente, é necessário mudança de comportamento. E a partir disso, a Bíblia diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom, essas são as palavras de Paulo, né? Que Paulo, sabemos que
antes de se tornar cristão, ele perseguia os cristãos, mandava matar, né? Escorraçava-os da sinagoga e tudo mais. Mas quando ele se torna cristão, quando ele conhece a Cristo, ele muda, ele diz, olha, eu agora fiz um casamento com Cristo. Vivo não mais eu, não sou o que vivo, mas eu vivo sob influência de Cristo. Ou seja, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é isso que nós devemos saber em primeiro lugar, que nós agora nos casamos, nós estamos numa relação, existem coisas que eu fazia como solteiro, né, que já não posso mais fazer. Bom, agora eu devo fazer as coisas contando com o outro lado, né, com o meu parceiro, com a minha parceira. No caso, se eu andava muito, eu tinha muitos amigos, tenho que regular isso. Se eu era tão egoísta, só queria as coisas para mim, agora tenho que partilhar. Então, é necessário ver essas particularidades, porque já não sou eu que vivo, mas somos dois, somos agora dois numa só carne, né? Como diz a Bíblia aí. E nós continuamos aqui, há uma citação que diz o seguinte: o amor verdadeiro requer a compreensão das necessidades do outro. Exatamente. Então é isso. O verdadeiro amor vai requerer a compreensão das necessidades do outro. Agora, não só focado para mim, mas somos os dois. Então, eu devo ver isso para que não haja conflito. E a Bíblia diz ainda: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então, aí está. E a título de curiosidade, né? No dia 8, Dia Internacional da Mulher, passou quase que despercebido. Eu vinha de viagem, né? E encontrei a esposa e disse que você não me parabenizou, ou seja, não me deu os parabéns ao Dia Internacional das Mulheres. Eu tinha me esquecido disso. Importante. Ver como os detalhes são importantes, né? Por isso que a Bíblia diz que, neste caso, agora não só olhamos para nós, mas para o outro lado. Então é importante que eu desejasse o Feliz Março Mulher. Tá? Então é isso. Vamos para o segundo ponto, no caso. Diz o seguinte. O segundo ponto diz o seguinte: é preciso saber lidar com muita humildade, sabedoria e paciência. Realmente é preciso sabedoria, é preciso humildade e é preciso também paciência. Porque no relacionamento existem coisas, né? Nós viemos de educação diferente, um veio de uma mãe, outro veio de outra mãe, de um pai, de outro pai. Enfim, a educação é diferente. E muitas vezes você vai falar A e o outro vai entender B. Você vai falar B e o outro vai entender C. E as complicações começam, né? Então é preciso, nesse caso, humildade para podermos entender o outro lado, né? Para podermos saber lidar com esta situação. E por isso a Bíblia diz: sejam completamente humildes e doces, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, o amor suporta, né? O amor suporta, então é necessário paciência. Então vamos para o terceiro ponto, que diz o seguinte: é preciso respeitar a diferença e esforçar-se em fazer o bem. É verdade. É um caso muito difícil, mas importante. Respeitar as diferenças. Aquilo que já disse no ponto anterior. Cada um veio de um lugar diferente. De uma educação que acha que talvez seja a melhor educação que ela tenha recebido, ou que ele tenha recebido. E aí, como você vai lidar? Aquilo que você defende como sendo a verdade, ela defende como algo ligeiro. Então, o que é que você vai fazer? É necessário, neste caso, respeitar a diferença. É necessário respeitar a diferença. E também esforçar-se em fazer o bem. Fazer o bem é questão de esforço. É preciso. Às vezes você não quer, mas é preciso fazer o bem. Então vamos supor que o médico diga que você está, ou seja, a barriga está a doer demais. E o médico diga: olha, a única coisa que você vai ter que fazer é tomar tal medicamento. E é um medicamento que você não gosta, porque amarga muito, mas você tem que fazer como para a dor de barriga passar? Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar em tomar o medicamento para que a dor de barriga tão logo passe. Então, há coisa que nós não queremos, mas é preciso esforço. E fazer o bem, na verdade, requer muito esforço. E a Bíblia diz o seguinte:
Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Exatamente. Muitas vezes, para nós alcançarmos a paz, é preciso evitar o mal e fazer o bem. Ou seja, é preciso evitar o mal com o bem para que tenhamos paz. Mas isso não é fácil, mas é necessário. É necessário e é urgente que se faça. Né? E ainda a Bíblia avança dizendo o seguinte: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Muitas vezes vamos ter que entrar na praia do outro ou da outra, né, para sairmos então com aquilo que nós achamos. E Paulo fez isso. Exatamente. Paulo lidou com isso. Né? Para aqueles que entendem um assunto daquele jeito, ele tratava do jeito deles de entender. Né? E ele, quando ele passou em Corinto, ele dizia o seguinte: ele encontrou pessoas que adoravam ídolos e tantas coisas. Ele disse: olha, eu quando cheguei aqui encontrei ali uma placa que está escrito ao Deus desconhecido. Ele disse: olha, esse Deus desconhecido que eu vos vim a anunciar. Né? Então ele entrou com a teoria deles e saiu com aquilo que era os seus ideais. E para ultimar, eu quero ler aqui Colossenses, que diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim, de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Então é isso. Não há relacionamento sem perdão. Então que Deus te abençoe fortemente, que a graça do Senhor esteja contigo, que esta mensagem seja oportuna e útil para ti, para teu relacionamento, a fim de que possam crescer e glorificar o nome de Deus. Que o Senhor vos abençoe tanto a mim como a você que está aí do outro lado, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até já.